Paulo de Tarso fez mais do que qualquer outra pessoa na história para influenciar e moldar as concepções sobre a pessoa e a mensagem de Jesus. Neste vídeo, vamos considerar a questão: Paulo é uma fonte confiável de informação sobre Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus foram caçados e perseguidos por Paulo, que começou como um inimigo fervoroso de Cristo. Então, um dia, enquanto estava em uma estrada de areia no deserto a caminho de Damasco, Paulo disse que teve um encontro místico com uma voz sem corpo que afirmava ser Jesus. A partir daí, Paulo se tornou um super-evangelista, dedicando sua vida a espalhar o que ele afirmava ser a mensagem de Jesus. A maior reivindicação de Paulo à legitimidade como apóstolo é a revelação divina, que ele disse ter recebido diretamente de Jesus. Por exemplo, Paulo escreveu: "Quero que vocês saibam, irmãos e irmãs, que o evangelho que preguei não é de origem humana. Na verdade, eu o recebi por revelação de Jesus Cristo." Infelizmente, não há como verificar de forma independente as alegações de Paulo sobre encontros místicos no deserto com Jesus. A gente só pode levar a palavra dele a sério. O que podemos fazer para testar o apostolado de Paulo é analisar seus escritos. Ele fez várias alegações de inspiração divina. E como Deus é onisciente e sábio, faz sentido que os escritos de Paulo deveriam estar livres de erros. Na profecia a seguir, Paulo forneceu um cronograma para o fim do mundo. Não dormiremos todos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao último toque da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, dormir está sendo usado como uma metáfora para a morte. Então, Paulo parece estar dizendo que nem todos os crentes de sua época morreriam antes da volta de Jesus. Obviamente, essa é uma profecia falsa, já que se passaram quase 2000 anos desde que Paulo escreveu essas palavras, e a volta de Jesus ainda não aconteceu. Na verdade, muitos estudiosos e pensadores do Novo Testamento concluem que Paulo e seus seguidores esperavam o fim do mundo iminente. Por exemplo, o renomado estudioso do Novo Testamento, professor C.K. Barré, escreveu em seu comentário sobre essa profecia, que Paulo espera que na parousia, a segunda vinda de Jesus, ele mesmo não estará entre os mortos, dos quais fala na terceira pessoa, mas entre os vivos, dos quais fala na primeira pessoa. Ele esperava a parousia durante sua própria vida. Uma profecia sobre o fim do mundo praticamente idêntica pode ser encontrada no Evangelho de Marcos. O renomado apologista de Cristo C.S. Lewis escreveu que é o versículo mais constrangedor da Bíblia. Agora, alguns cristãos tentam defender Paulo afirmando que quando ele fez a declaração "e não dormiremos todos", ele não estava incluindo os crentes de sua época entre aqueles que não provarão a morte, mas sim se referindo a crentes em algum momento indefinido no futuro. Então, o que Paulo quis dizer com essa declaração? Ele não estava incluindo os crentes de sua época entre aqueles que não provarão a morte, mas sim se referindo a crentes em algum momento indefinido no futuro. Então, o que Paulo quis dizer com sua declaração? Devemos interpretar isso de forma literal ou figurativa. Podemos olhar para as profecias relacionadas de Paulo para nos ajudar a chegar à compreensão correta. Na profecia a seguir, Paulo aconselhou os crentes sobre como eles deveriam se comportar daqui para frente. Mas aqueles que se casam enfrentarão muitos problemas nesta vida, e eu quero poupar vocês disso. O que eu quero dizer, irmãos e irmãs, é que o tempo é curto. A partir de agora, aqueles que têm esposas devem viver como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que são felizes, como se não fossem. Aqueles que compram algo, como se não fosse deles para ficar. Aqueles que usam as coisas do mundo como se não estivessem totalmente envolvidos nelas, pois este mundo em sua forma atual está passando. Observe as declarações de Paulo sobre casamento, emoções e materialismo. Os crentes são avisados de que todas essas atividades são fúteis, já que o tempo é curto e o mundo está passando. Eles são aconselhados a evitar essas coisas a partir de agora, ou seja, com efeito imediato daqui para frente. Os crentes são aconselhados a evitar essas coisas a partir de agora, ou seja, com efeito imediato daqui para frente. Isso é uma prova clara de que Paulo realmente acreditava que o fim do mundo era iminente. Caso contrário, o conselho dele sobre viver como solteiros, não sentir emoções humanas e estar completamente desapegado das coisas materiais é sem sentido. Como se os cristãos tivessem passado quase 2000 anos vivendo como ascetas celibatárias e sem emoções, e ainda contando. Isso é altamente problemático quando consideramos o padrão que o Antigo Testamento estabelece para a verdadeira inspiração divina. Se o que um profeta proclama em nome do Senhor não acontece ou não se cumpre, essa é uma mensagem que o Senhor não falou. Podemos ver que, de acordo com a própria Bíblia,
Qualquer um que faça uma afirmação sobre o futuro, que depois não se concretiza, não pode ser inspirado por Deus. Um dos ensinamentos centrais de Paulo é a ideia de que a salvação é alcançada pela fé somente em Jesus, e não por qualquer tipo de obras. Como Paulo nos informou, mas o que diz? A palavra está perto de você. Está na sua boca e no seu coração. Ou seja, a mensagem sobre a fé que proclamamos. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aqui, Paulo está citando do Antigo Testamento, para dar suporte à sua teologia de que somos salvos somente pela fé e não por obras. Vamos dar uma olhada na passagem original do livro de Deuteronômio. A palavra está muito perto de você. Está na sua boca e no seu coração, para que você possa obedecê-la. Perceba o problema. Paulo tirou a cota do seu contexto original. Ele deixou de fora a parte que diz, para que você possa obedecê-la. Em outras palavras, Paulo omitiu o comando de Deus de obedecer à lei mosaica. Podemos ver que a passagem original no Antigo Testamento na verdade estabelece o oposto do que Paulo pretendia. As obras são importantes. Outro dos ensinamentos centrais de Paulo é a ideia de que todas as promessas de aliança de Deus a Abraão foram cumpridas com a vinda de Jesus. Como Paulo nos informou, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. As Escrituras não dizem, significando muitas pessoas, mas sim à sua descendência, significando uma única pessoa, que é Cristo. Aqui, Paulo está argumentando que a promessa de Deus a Abraão não falava de sementes no plural, mas sim de semente no singular. E conclui que a única semente se refere a um homem, ou seja, Estevão. Vamos dar uma olhada na passagem original do livro de Gênesis. E eu estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança eterna, e com sua descendência depois dele. A palavra hebraica original usada para semente é zera, que é um substantivo coletivo que pode ser usado para se referir tanto a um único descendente quanto a muitos descendentes. Depende do contexto em que aparece. Isso é bem parecido com a língua inglesa. Por exemplo, a palavra ovelha pode significar uma ovelha ou muitas, dependendo do contexto. Então, como devemos interpretar a menção de semente no Antigo Testamento? Encontramos uma resposta no mesmo livro de Gênesis. E eu farei a tua descendência como a poeira da terra. Então, se um homem puder contar a poeira da terra, também será contada a tua descendência. Aqui, Deus prometeu a Abraão que ele seria abençoado com uma multidão de descendentes, comparando sua semente à poeira da terra. Portanto, podemos ver que o contexto correto para a semente não é uma única semente, como Paulo interpretou incorretamente, mas sim muitas. Paulo ensinou que a nação de Israel será salva de seus pecados através de Jesus. Como Paulo nos informou, e assim, toda Israel será salva. Como está escrito, o libertador virá de Sião, ele afastará a impiedade de Jacó. Aqui, Paulo citou do livro de Isaías, do Antigo Testamento, o Redentor virá a Sião, para aqueles em Jacó que se arrependem de seus pecados, declara o Senhor. Note a clara discrepância. A citação de Paulo menciona que o Salvador removerá o pecado de Israel, enquanto o livro de Isaías afirma que o Salvador virá a Israel depois que ele se arrepender do pecado. O que está acontecendo aqui? Paulo pode ter citado da Septuaginta, uma versão grega do Antigo Testamento. E o libertador virá por causa de Sião e afastará a impiedade de Jacó. Podemos ver que a citação de Paulo se aproxima bastante da Septuaginta grega. Acontece que existem duas leituras variantes do Antigo Testamento, uma em hebraico e a Septuaginta grega, da qual Paulo parece ter citado. Na verdade, há fortes evidências de que a Septuaginta grega contém uma leitura mais recente. Isso porque os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos manuscritos sobreviventes do Antigo Testamento, apoiam a leitura que é encontrada nas escrituras hebraicas. Isso significa que, quando Paulo escolheu citar da Septuaginta grega, ele usou sem saber a leitura incorreta mais recente. Deus obviamente não o teria inspirado a cometer um erro desse tipo. Paulo argumentou que ninguém pode alcançar a justiça através das obras da lei mosaica. Como Paulo informou. Como? E está escrito, não há ninguém justo, nem mesmo um. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus, as suas gargantas são sepulcros abertos.
As suas línguas praticam engano. O veneno de víboras está em seus lábios. As suas bocas são. Portanto, de modo algum, ninguém será declarado absolutamente justo aos olhos de Deus, pelas obras da lei. O que Paulo cita aqui é uma compilação de 6 passagens separadas do Antigo Testamento, dos livros dos Salmos e de Isaías. Ele as juntou para parecer uma única citação. Vamos examinar uma das passagens que Paulo mencionou do Salmo 14. O tolo diz em seu coração, e não há Deus. Eles são corruptos, suas ações são abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Todos esses malfeitores não sabem de nada. Eles devoram meu povo como quem come pão. Eles nunca clamam ao Senhor. Mas lá estão eles, dominados pelo medo, pois Deus está presente na companhia dos justos. Podemos ver que a passagem original fala sobre aqueles que dizem que não há Deus. São essas pessoas que se diz que não fazem o bem. Esses malfeitores são então contrastados com o segundo grupo de pessoas, referidas como meu povo, que são ditos ser a companhia dos justos. Acontece que Paulo distorceu essa passagem. Não diz, como Paulo cita, que nenhum ser humano é justo. Na verdade, diz que aqueles que negam a Deus não são justos. Paulo apresentou a seguinte razão para explicar por que Deus revelou a lei a Moisés e aos israelitas. Agora sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. Para que, por essa razão, toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Segundo Paulo, a lei foi revelada para nos fazer perceber que é impossível de ser cumprida, e que, por isso, todos nós somos culpados diante de Deus. Vamos comparar isso com o que Deus tem a dizer sobre a lei no Antigo Testamento. Agora, o que eu estou te ordenando hoje não é difícil demais para você nem está além do seu alcance. Não, a palavra está muito perto de você, está na sua boca e no seu coração, para que você possa obedecê-la. Podemos ver que Deus diz de forma bem clara que a lei não é difícil demais de obedecer nem está além do nosso alcance. O que é completamente o oposto do que Paulo afirmou. Paulo chegou a dizer coisas muito negativas sobre a lei. Aqui, ele a chamou de maldição, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de uma maldição. Paulo também falou coisas ruins sobre seus esforços passados em cumprir a lei. Aqui, ele se referiu a isso como lixo. Quanto à justiça baseada na lei, irrepreensível. Mas o que para mim eram ganhos, agora considero perda por causa de Cristo. Eu considero isso lixo. Novamente, essa negatividade está em desacordo com o que o Antigo Testamento ensina. Pois eu te ordeno hoje que ame o Senhor, seu Deus, que ande em obediência a Ele e que guarde os seus mandamentos, decretos e leis. Então você viverá e crescerá. E o Senhor, seu Deus, te abençoará. Aqui, Deus afirmou que obedecer à lei trará bênção e prosperidade. Podemos ver que os ensinamentos de Paulo sobre a lei contradizem completamente o Antigo Testamento em muitos pontos. Então Paulo não pode ter recebido sua mensagem do mesmo Deus que inspirou o Antigo Testamento. A Bíblia nos informa que, no final de sua carreira ministerial, Paulo visitou Jerusalém, que era lar de milhares de cristãos que obedeciam com zelo à lei de Moisés. Dizem que cristãos mais velhos confrontaram Paulo diretamente sobre rumores de que ele estava pregando contra a lei de Moisés. No dia seguinte, Paulo e o resto de nós fomos ver Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Então disseram a Paulo, você vê, irmão, quantos milhares de judeus acreditaram, e todos eles são zelosos pela lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo a eles para não circuncidarem seus filhos nem viverem de acordo com nossos costumes. Se Paulo era um apóstolo genuíno, então deveríamos esperar que ele fosse transparente sobre suas verdadeiras crenças e ensinamentos. Vamos ver agora como Paulo realmente reagiu. O que devemos fazer? Eles certamente vão ouvir que você chegou, então faça o que nós te falamos. Tem 4 homens conosco que fizeram um voto. Leve esses homens, participe dos rituais de purificação deles e pague as despesas, para que eles possam raspar a cabeça. Então, todo mundo vai saber que não há verdade nesses relatos sobre você. No dia seguinte, Paulo levou os homens e se purificou junto com eles. Dá para ver isso. Os cristãos mais velhos em Jerusalém ordenaram que Paulo passasse por um ritual público de raspagem de cabeça que era derivado da lei de Moisés. Paulo obedeceu submissamente ao comando deles, negando assim os rumores de que ele pregava contra a lei de Moisés.
Agora, na sessão anterior, vimos exemplos da atitude negativa de Paulo em relação à lei mosaica, rotulando-a como uma maldição e descrevendo os esforços para obedecê-la como lixo. Ao se comportar dessa maneira, Paulo estava sendo duas caras, pois agia de uma forma na frente dos cristãos mais velhos e de outra em seus escritos. Nos exemplos a seguir, Paulo escreveu que os judeus são iguais aos não-judeus e não estão mais obrigados a cumprir nenhuma das leis mosaicas. Não há judeu, nem grego. Fomos libertados da lei para que servamos de uma nova maneira, no Espírito, e não da velha maneira do código escrito. Dá para ver que Paulo ensinou exatamente as coisas das quais foi acusado e negou de forma enganosa. Neste vídeo, examinamos vários escritos de Paulo e encontramos muitos problemas que comprometem seriamente suas alegações de apostolado e inspiração divina. Um grande problema que surge disso é o fato de que Paulo domina as páginas do Novo Testamento, com mais da metade dos seus livros sendo atribuídos a ele. Então, quando alguém lê o Novo Testamento e o toma pelo seu valor de face, você está vendo Jesus pela lente de Paulo, que foi provado ser uma fonte não confiável. Cristãos sinceros em busca da verdade enfrentaram a difícil tarefa de descascar camadas de mitos para tentar chegar ao verdadeiro Jesus histórico. Deus, por sua misericórdia pela humanidade, não nos deixou em um estado de confusão. O Alcorão foi revelado e desfaz séculos de mitos em torno de Jesus. Os muçulmanos são os verdadeiros seguidores de Jesus, pois graças ao Alcorão, temos acesso e aplicamos sua mensagem original, sem distorções. Para saber mais sobre a verdadeira mensagem de Jesus, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro Jesus, Homem, Mensageiro, Messias, pelo link abaixo.